Vamos viajar na maionese. Com Hugo van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Hugo van der Ding. Olá, Tiago Ribox. Estamos bem? Ribox. É Nike. Ai Nike. Como é que te sentes? Nike. Sim, Nike é a deusa, não é? Exatamente, Sim, Vitória. Vitória. Nike é common. Acabou-se a história. Sim, vencemos. É o que diz aquele soldado que foi de maratona. O Maratonas. O Maratonas. Filipides, não me esqueci o nome dela. Sim. Mas não é disso que vamos falar. Não vamos para tão longe. Sejam muito bem-vindos. Estamos com um novo episódio, uma edição especial de verão. E já agora também a lembrar-vos esse clássico: partilhem, subscrevam, vão lá dar um grande feedback, bebam água pelo meio para hidratar, porque isto é um episódio que cansa muito. Não guiem bêbados. Sim, efetivamente não. Claro. Se conduzir, não beba. Exato, mas e se beberem? Primeiro subscrevam e depois peguem no carro. O Vanderdinho, muito bem, muito giro. Conselhos úteis. Olha, Tiago Riboc. Depois vamos chamar, já sei. Vamos mandar mensagem a dizer: Tiago olá, Riboc, está tudo. Vamos conhecer um homem tão incrível. Eu vou arriscar dizer conhecer, porque é uma pessoa mesmo muito pouco conhecida. E é um homem. Parece tudo que eu vou contar hoje parece mentira. É sério? Sim. E não é? Não é mentira, mas parece tudo mentira. Ok. Tu és muito inteligente, estás Uau. muito bonito. A sério? E não é mentira. E não é mentira. Parece mentira, mas não é. Olha, vamos pôr o nosso setting. Sabemos, há quem procure a luz na fé. É verdade ou não é? Sim. Todos nós andamos à procura da luz. Tenho uma casa fechada. E não está nada, nada, está para arranjar. Todos os meses 20 euros de luz sem nada, está fechada. É para pagar aqueles gajos de RTP, Fiquei de a certeza. Pensar, e depois pensei, vou-me queixar. Bom, há quem procure a luz de facto na fé. E há outras pessoas que procuram a luz na ciência. É verdade ou é mentira? Verdade. É verdade. E depois há quem acredite que uma coisa não é incompatível com a outra, que são as pessoas que acham que a fé e a ciência não se anulam, como se Deus, ou seja, acreditam que Deus criou de facto o mundo e depois deixou um manual de instruções. Digamos assim, escondido aí algures, e a ciência no fundo são as pessoas a descobrir o tal manual de instruções. É uma ideia bonita, há tantas ideias, esta é mais uma. E agora vamos até ao final do século XIX. Vamos? Sim. Portanto, vamos a algures entre 1801 e 1900, não é, Tiago? Certíssimo, Hugo. Verdade. E vamos a Portugal. Não vamos sair do nosso não vamos longe. Do vosso retângulozinho. Vamos longe. Quem está a ouvir longe, está longe. Claro. Temos uma comunidade imigrante muito grande muito forte. Que nos ouve. E vamos, vamos voltar a fazer o retrato de um país ainda eminentemente rural, um país onde as pessoas, havia uma trovoada, benziam-se, não é? Claro. Tinham rezas próprias para Santa Bárbara, não é? Que se rezava com as trovoadas. No teu arquipélago tem tradições bem fortes, isso. Claro. É tão regular, lembro-me de dizer a minha grande amiga, a Sra. Maria da Glória, que é tão regular certas tempestades que têm nomes. Aquela tempestade é a tempestade de X, porque geralmente calha sempre numa altura do ano. Mas claro, vivia-se numa altura onde todos estes fenómenos da natureza eram atribuídos a coisas paranormais, não é? É quase um medievalismo que persiste, não é? Uma ideia assim um bocadinho. Claro, onde não entra a ciência, as pessoas têm onde não há manual de instruções, a gente vai se virar mais até para Nossa Senhora ou assim. As pessoas, acendiam-se ao fogo com pinhas, era tudo muito desta Disseste maneira. Pinhas? Pinhas, assim. Pegavam numa pinha. E então vamos ver, no meio deste país, vamos imaginar um gigante, um homem muito alto, de batina, que fala, nesta altura, de energias limpas, de energias renováveis. Estamos a falar do século XIX. Really? Num tempo em que ainda não tínhamos os oceanos sujos de plástico, em que ainda não tínhamos esta ideia do petróleo estar a destruir os pássaros. E chamava-se esse homem Padre Himalaia. É a nossa personagem como do sal. Hoje.
Sal dos Himalaias. Sim, exatamente, como um homem muito, muito grande. E durante anos, Portugal nunca percebeu muito bem se este homem era um gênio, se era um bruxo, se era um excêntrico que gostava de fazer experiências com espelhinhos, já vamos ver, mas talvez ele tivesse sido isso tudo. E hoje vamos abrir o nosso frasco da maionese para conhecermos o homem a quem vamos chamar o alquimista do sol. Uau! Nem imaginava que isto hoje ia meter assim. Padre Himalaia. Já tinhas ouvido falar do Padre Himalaia? Nunca. Desconfio que os nossos ouvintes também nunca tinham ouvido falar, mas também se calhar nunca ouviram falar do Proust também. Sim, não são propriamente claro. um bom barómetro. Sim. Os nossos ouvintes não são propriamente o barómetro para medirmos a mão. É tão grave. À cultura geral de um povo. Estou a brincar. Vocês são os. Olha, são os mesmo poucos, os resistentes. É mesmo, sim. Se interessam São por estas coisas. Sim, é verdade, não é? Até se tornarem convertidos um dia. Não? Sim, um dia onde deixam progressivamente de nos ouvir e vão ouvir outras coisas muito interessantes. Portanto, temos um país altamente rural, agarrado à tradição, onde as novas tecnologias, e aqui já estamos a falar no final do século XIX, estava tudo a borbulhar pelo mundo, mas cá chegava pouco, e se chegava pouco às cidades, às aldeias ainda menos. Até porque quando falamos da Revolução Industrial estamos sempre focados numa ideia de tempo muito concreto, mas isso levou muito tempo a disseminar-se, sobretudo pelo Portugal. Tal e qual. Real, ela até começa no século XVIII, é boa verdade, claro. Depois, mas claro, é o final do século XIX, final não, meio para a frente, que nos traz depois os transportes, o comboio, depois mais tarde a eletricidade. É incrível, não é? As comunicações, o rádio, os telégrafos, isso tudo. Portugal, claro, foi um país muito atrasado nessa questão. Ali, por acaso é engraçado, nós hoje já vimos todos a Avenida Fontes Pereira de Melo, e há de ter outras em Lisboa e fora. É o homem que vai trazer a maior parte dessas inovações para cá, quando há a primeira linha dos comboios, que é 1867, acho eu, e também os telégrafos, é quando isso começa. Mas era um país muito a duas velocidades, ou seja, as cidades, algumas já começavam a ter de facto essas modernidades, as aldeias viviam como tinham vivido há séculos. Claro, a eletricidade era uma miragem, era uma coisa de urbano chique. E certamente a monarquia também teve alguma culpa no cartório, não? Neste processo. Sim, era de facto um país muito dividido nessa ideia. Hoje a internet de facto mudou o mundo, mas era um país onde viver numa cidade ou viver no campo era uma grande diferença. Não havia eletricidade nas aldeias, claro. A fonte principal de eletricidade era o fogo, era a lenha a crepitar, claro. E portanto, falar de alguém aparecer a falar de energia do sol era uma conversa de feitiçaria. Isso eu suponho até provavelmente nas cidades. E vai ser precisamente neste cenário que vai nascer e crescer um homem nada menos do que extraordinário. Chamava-se ele Manuel António Gomes. É um nome que podia ser de um programa de proteção de testemunhas. De um taxista, qualquer. Sim, Manuel António. Limitada e filhos. Sim. Podia ser uma agência funerária. Manuel António Gomes e filhos. O que pertence agora a By Servilusa, que eles compraram essas. Claro. Espertos. É um nome muito banal, de facto, mas que vai se transformar noutro nome que misturava não só a fé, mas também a sua própria atitude. É ele que vai ser conhecido como o Padre Himalaia. Ele nasceu em Senduf. Isto fica nos Arcos de Valdevez. Por acaso, essa é linda. É linda de morrer. Mas eu prefiro ver num postal, não é? Sim. É linda de morrer, mas também não é linda de viver. Sim. É mesmo linda de morrer. Ele nasceu lá nos Arcos. Ai meu Deus. Em 1868. E era filho de camponeses pobres, como tu gostas. Adoro. E vai ser Rags to Riches? Não, acho que não. Ele era um homem ligado a outras coisas. E vai nascer e crescer, de facto, entre aqueles chocalhos daquela paisagem desta zona, aqueles ribeiros. Nós imaginamos esta paisagem toda muito linda. E desde muito cedo que ele vai mostrar uma curiosidade enorme pela maneira como o mundo funciona. Eu adoro estas pessoas mesmo. Claro. Estes miúdos que abrem os olhos. Não é? Está lá a borbulhar na cabeça. É mesmo. E desde miúdo há histórias de que ele desmontava os relógios lá quando apanhavam uma cebola. Como é que esta porra? Como é que isto funciona? Depois voltar a montar era uma questão que ficava assim mais a pairar no ar. Isso sobravam peças, claro. Pronto. Mas estava a dar Tem 2 ponteiros, não tem? Pronto. Ele vai entrar, como muitos outros rapazes, para o seminário, que tem ele 16 anos. Isto era uma forma
forma, tantos rapazes portugueses, bem, estamos a falar de Portugal, era uma maneira de conseguires fazer a instrução primária, não é? Primária não, porque estuda-se até mais do que isso. Era uma forma, em famílias mais pobres e muito numerosas, irem para o seminário, era uma maneira de dar educação. Estudos, claro. E isso uma realidade que entrou pelo século XX adentro. Sim, muita gente é verdade. teve uma espécie de instrução básica dentro do seminário. Tal e qual, com uma educação muito boa, claro. nível, claro. Só que ele rapidamente ali dentro do seminário vai perceber que ele queria mais do que as missas e a sua batina. Não é que não fosse de facto religioso e tudo mais. Ele vai se apaixonar pela ciência, que parece a grande contradição com a fé, mas que vidas como a dele mostram que não são necessariamente. Ele não foi uma vez chamado ao provedor do seminário e ele disse: com quem é que o menino anda? E ele: ande com a ciência. Sim. Mas eu já lhe disse que isso é má companhia. Ele bebia sempre café de manhã. Café. É grave. Vou beber café. Muito giro. E começa a ficar apaixonado e a interessar-se pelos seus livros de física, de química, de matemática. Portanto, se o tal Deus dos padres que lá estavam falavam-lhe da Bíblia, o Deus também do Manuel, ou o outro Deus do Manuel, falava-lhe da energia, da lógica do universo. Ele vai só ordenar padre, como era lá, mas não se vai ficar só por ir dar missas na aldeia. Ele vai passar pelo Colégio das Missões Ultramarinas, ele vai para Lisboa, claro, e depois, com o apoio de algumas figuras influentes que começas a ver nele de facto um homem com muitas possibilidades, rapidamente, muito, vai partir para Paris. E em Paris, que era a cidade das luzes e era onde tudo estava a acontecer em termos tecnológicos e científicos, era um dos polos grandes desta história, ele vai de facto mergulhar a fundo na ciência, visita muitos institutos, visita sítios onde se estava a fazer ciência. Alguns seus pares, não é? No fundo, sim, vai encontrar muitos outros cientistas, método total. E desde sempre muito respeitado. Portanto, vai estudar também astronomia, vai estudar física, química, biologia, etc. Agora, porquê é que lhe chamava o Padre Himalaia? Ele era um homem de facto muito alto, tinha mais ou menos mais de 1,90 m e usava uma barba assim muito comprida e muito espessa. Ainda dá mais ar de Himalaia, claro. E assim dizem, um olhar muito penetrante. E ele era de facto um misto de um santo com um cientista, era assim uma figuraça mesmo. E portanto começaram-lhe a tratar, até no Porto ainda, quando ele está a estudar, pelo Himalaia, não só pela ideia de ser tão alto, mas também é como quase esta ideia de ver mais longe do que os outros, derivados à altura em que estava. Só que o Padre Himalaia não era daquelas pessoas que gostava apenas de estudar, de saber, de conhecer. Ele gostava de pôr as mãos na massa. Ele queria fazer, queria mudar o mundo. Tinha as suas ideias e queria mudar o mundo. E isto é que faz dele ainda mais extraordinário. Ele achava, nesta altura, estamos já ali no final do século XIX, já a caminho do século XX, no início, que o caminho do futuro, depois de tudo o que leu e tudo o que estudou, estava no aproveitamento das forças naturais do nosso planeta, sobretudo do Sol. E este homem, ali no meio, apanhar ali esta ebulição da Revolução Industrial. Isto tem 150 anos, pessoal. É verdade mesmo. Quando toda a gente andava a olhar e fascinada, que é o início, bem, do carvão por um lado e até do petróleo, que começava a ser descoberto ali já no final do século XIX, mas vai ser em força na primeira 10 e 20 do século XX, ele apontava para o céu, quase também religiosamente, e dizia: a resposta está ali em cima. Incrível, não é? Incrível. E aqui no meio do nosso episódio a resposta e as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Ai, Tiago, esse jogo é muito giro. Isso é o quê? Qual jogo? Estou a mandar uma mensagem. Os jogos da Bacana Play de facto são muito divertidos, é verdade. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento e por isso joguem com muita responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Ai meu Deus, a ciência a comandar este episódio, esta ronda de verão, onde temos episódios a dobrar. Já agora vale sempre a lembrança e o esforço de partilharem estes episódios com os vossos amigos, com a vossa família, com os vossos amigos até mais coloridos, essas coisas porcas. Subscreverem. Aquilo que antigamente a minha avó dizia fuck buddies. Sim, não sei se pode dizer isto. Claro. Ela tinha uma expressão francesa até para isso. Fuck buddies. É isso.
Mas este possivelmente não era um fuck buddy da tua avó, pois não? Não sei disso, não vou jurar. Estamos a falar de um grande homem. Estamos a falar do padre Himalaia, um homem incrível que sai do seminário, vai estudar ciência e agora vai pôr as mãos na massa. Um tipo que, no meio da febre do carvão e do petróleo, vai dizer a resposta está no céu, nomeadamente no sol. Agora, felizmente, há sempre, no meio desta história toda, quem apoie estes visionários, quem diga este homem tem ali qualquer coisa. Até porque ele tinha também sustentação científica para fazê-lo muita. Claro, era um homem fosse de saber, já. Era assim uma originalidade, não é? Mas teve mecenas. Vou falar aqui de duas senhoras, curiosamente. Madame Emília dos Santos, era uma benemérita brasileira que vai pagar as suas primeiras experiências, e depois também aqui uma velha para a Condessa da Penhalonga, que vai pagar o seu grande projeto, o grande projeto da sua vida. Também teve alguns fiascos, ele começa a fazer demonstrações, começa a ser uma figura conhecida. Há uma altura que ele quer fazer uma demonstração de uma coisa que lá faz e vai ao próprio rei Dom Carlos, lá no tempo da monarquia, naturalmente, nos jardins do Palácio da Ajuda, fazer uma demonstração. E aquilo correu tudo mal e coisa, fez-se um balde de água fria. E entretanto, 1900, o último ano do século 19. Ele vai participar na Exposição Universal de Paris, que é a coqueluche. Essa foi incrível. É onde se mostra 1900, tudo. sim. E vai mostrar ao mundo o seu maior invento, o pirliófero. Pirliófilo. Era um instrumento que ele fez. É um forno solar de grande escala, tem cerca de 7 metros de diâmetro. Jeez. E depois ele tinha colado lá mais ou menos 6.000 pequeninos espelhos que estavam montados numa estrutura em forma parabólica, não é? Em forma de aquelas antenas parabólicas que havia antigamente, e que concentrava a luz do sol num único ponto. E qual era o resultado disto? Ele conseguia atingir dentro daquele forno temperaturas superiores a 3.000 graus, tudo apenas com a luz do sol. Isto era o suficiente, estes 3.000 graus, para fundir metais, para provocar reações químicas e deixar qualquer engenheiro da época, isto parece-nos uma coisa, ficavam de boca aberta a dizer isto é incrível, ou seja, com a força apenas do sol, só exposição solar, este forno gigante que ele construiu conseguia, sem carvão, sem fumo, sem destruir o planeta, fazer a fundição de metais. Mas ele não se vai ficar por ali, ele quer mostrar o seu invento ao mundo. Ele tem a noção se isto só não corre bem se não virem, se não apoiarem, se não virem. E portanto, em 1904 ele vai atravessar o Atlântico e vai apresentar o tal forno solar noutra grande marco da ciência, a Exposição Universal de St. Louis, nos Estados Unidos. São estas grandes exposições onde se mostrou tudo. E o que é que se estava a mostrar nesta exposição? O primeiro telefone sem fios, um elevador elétrico, ou até o primeiro modelo de automóvel movido a bateria, portanto podemos dizer o carro elétrico. Imaginem tudo instrumentos do nosso dia, e tudo que chegou, com uma antevisão única. 1904. E ele vai mostrar a sua coisa, e nós podemos dizer assim, nem lá foram à barraca, não é? Não é verdade. Ele destacou-se muito. Este seu pirlófero ganhou 2 medalhas de ouro, uma de prata e o Grand Prize da exposição de St. Louis. O New York Times escreve artigos sobre ele e vem a dizer, claro, os americanos ficaram absolutamente fascinados com esta ideia do padre Himalaia e deste seu tão inovador forno que usava a energia do sol. Em Portugal, as pessoas ficaram um bocadinho surpreendidas com isto, mas olharam para aquele homem com uma mistura de orgulho, pronto, lá vinha no New York Times, tinha ganhado um prémio, exatamente. Mas sem perceberem grande coisa, não? Certamente. Sem perceberem, pois esta coisa tão dúbia na altura, não é? Um padre que faz ciência, não é? Que queima metais com o sol, este alquimista do sol, não é? E que andava a falar de energias limpas antes de ser sequer um tema de conversa. Portanto, ele regressa a Portugal e o seu regresso foi, como tantas vezes acontece, muito menos glorioso do que tinha sido na América. Ele nunca teve apoios oficiais, também fica sem verbas, sem infraestrutura para fazer o que quer que seja, porque o país não estava, digamos assim, preparado para o seu gênio. O seu plano era muito ambicioso. Ele queria fazer estes fornos, espalhá-los pelo Alentejo, uma zona com muito sol, como sabemos. Ele queria fazer ciência aplicada, queria montar um instituto cá em Portugal para desenvolver o estudo de usar a tecnologia do sol, num país que tem tanto, mas as portas foram-se fechando, toda a gente muito desconfiada, toda a gente a dizer, então mas quem é que paga isso? Então mas isso serve para quê? Então mas isso é coisa... Os estrangeiros é que gostam dessas porcarias. Ele não vai desistir, é verdade, ele constrói um desses seus fornos, um segundo forno para além daquele que tinha sido mostrado, em Sorède, no sul de França, com a ajuda de uns amigos franceses que o pagaram,
e é lá que ele vai continuar as suas experiências. E também se vai dedicar este homem a outras áreas, a alimentação natural. Ele escreve muito sobre tudo isto, o vegetarianismo, a medicina preventiva, a ecologia, a sustentabilidade. Imaginem, ecologia e sustentabilidade eram palavras que nem sequer existiam nesta altura. Ele Este homem foi mandado para cá no Capenrado. Foi incrível. Veio antes do Veio tempo. 100 anos antes. Exatamente, era prematuro. E vai também, é dos primeiros portugueses a escrever sobre o impacto da poluição, o perigo de usar os pesticidas na agricultura e, sobretudo, sobre a necessidade de respeitar os ciclos da natureza, em relação também, claro, à própria agricultura. Ele preocupava-se com este equilíbrio entre o homem e o planeta. Ele era, de facto, como diz, era um visionário, era um homem que chega antes do tempo, não é? E por isso, como acontece tantas vezes, as pessoas olham com muita desconfiança do que é que este gajo está a dizer quando são assuntos que ainda ninguém fala, não é? Portanto, alguns achavam-no um sábio um bocadinho louco, outros viam nele assim um místico, não é? Quase um ermita assim meio estranho, um alquimista. E ele não se preocupava nada com o que diziam dele, continuou a estudar, a escrever e a construir. Há muitos vizinhos que se lembravam dele em Arcos de Valdevez e que deixaram os seus testemunhos de o ver a fazer, a experimentar, fazer as suas experiências lá no meio da serra, com modelos em papelão, de aviões, balões. Imaginar a oficina deste homem. Era incrível. Ele fazia balões sim, com termómetros para medir a temperatura do ar. Enfim, é mesmo um homem incrível. Fazia sabões em casa, enfim, tudo coisas que nós hoje achamos tudo incrível e são quase do dia a dia. Imaginava assim as suas fórmulas. E era de facto um padre que não parava quieto. Também, claro, muitas coisas em relação à alimentação, ou não se comer carne, todas essas porcarias. Depois, no final da vida, ele vai ser nomeado cônego da sede de Braga, o que lhe vai dar algum descanso, pronto, lá na sua carreira. É fixe ter mantido essa ligação com a Igreja, Sempre, mais ou menos imaculada, sim, mesmo aventurando-se no mundo da ciência, sim, e provocando alguma agitação, certamente, quer dizer. Claro, sim, mas pronto, a alavancagem de ter sido reconhecido lá fora também lhe deu algum prestígio. Claro. E ele continua a publicar, escreve muito para jornais, e no fundo, o que é que ele fazia? Escreveu também sobre religião, sobre filosofia e sobre isso tudo. Hoje nós falamos da transição energética, não é? Das energias renováveis, de um futuro sustentável, e convém lembrar que houve um padre português nascido em pleno século XIX, quase no meio do século XIX, que falava disso tudo. Ele olhava para o céu, apontava o dedo e dizia: está ali o futuro. Não era fé, ou pelo menos não era só fé, era também ciência, e era sobretudo esperança e a certeza de que há sempre outro caminho, no caso mais limpo, mais justo e também mais iluminado. Ainda bem se estão a receber este episódio com fonte de energia solar. É um win-win para esta figura incrível que merece também a vossa pesquisa, a vossa viagem. Pelos vistos, é uma figura que nos passava completamente ao lado. Eu confesso, nunca tinha ouvido falar desse gigante visionário. O episódio fica por aqui. A produção da Força de Produção, o patrocínio dos nossos amigos da Bacana Play. Ainda também o vídeo da Matilde Calado, a música, a banda sonora original do Noise Earth, a locução da Mia Tomé, o Vanderding, eu sou o Tiago Ribeiro. Estamos aí a dobrar, a força dupla está connosco durante este mês de agosto. Beijinhos! Vamos viajar na maionese com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.